Pronto, acho que a gente já está ao vivo. Deixa eu conferir. Pronto, já estamos ao vivo. Show de bola, John. Está sendo gravado ao vivo. Depois eu edito e mudo o título aqui. Hum, Pode começar. Maravilha, maravilha. Senhores, muito boa noite a todos. Bem-vindos a essa live que eu acho que é um marco na nossa história, principalmente pela questão da gente falar e mostrar para vocês o que a gente tem preparado ultimamente, o que a gente vem cozinhando e pensando muito, aprendendo muito nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E falar um pouquinho sobre toda essa questão da botchain, o que nós estamos fazendo, trabalhando junto com eles e o que nós vamos fazer justamente para levar o nosso ecossistema da rede Polygon e migrar o ecossistema para a rede bot, obviamente, né? Graças a Deus surgiu essa oportunidade para nós. Lembrando, pessoal, a gente pesquisou muito, tá, sobre a botchain, a gente pesquisou demais. Tivemos dezenas e dezenas de reuniões para entender todo o planejamento deles, entender toda a estrutura, aprender o que eles estão fazendo lá, aquilo que a gente poderia aprender junto com eles, inclusive melhorar do que eles estão fazendo, né? Então foi assim, foi várias reuniões que nós tivemos, foi um caminho bem extenso, várias noites mal dormidas aqui, estudando, entendendo o porquê está funcionando, porquê que não só a Steam, mas a CarePact também tem tido um resultado muito positivo, e entendendo toda a estrutura deles e o que a gente poderia vir a agregar, né? Especialmente eles também agregar para a gente nesse sentido, tá? E a gente agregar, obviamente, também dentro da blockchain deles. E assim, realmente tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu pesquisei, só me deu cada vez mais essa certeza da gente trabalhar realmente com eles e tomar todo o gigantesco trabalho, né, de fazer toda essa migração da rede Polygon para a rede bot, né? Então, isso tudo realmente para nós é uma grande diferença, é uma grande mudança, né? Então, assim, isso realmente para a gente faz total diferença em muita coisa, tá? Bom, a CarePact, senhores, e a blockchain é um negócio muito sólido, é uma blockchain robusta, uma blockchain já 4.0 integrada com inteligência artificial e tudo mais. Isso tudo ajuda pra caramba, principalmente quem programa, né? São várias coisas ali que pra gente é uma mão na roda. E é uma estrutura que eu tenho assim ficado cada dia mais impressionado com tudo aquilo que a gente tem visto, tá? Baseado nisso, a gente fechou parceria com eles e vamos fazer a migração do nosso ecossistema de Polygon para rede botchain, tá? Nisso existem vários detalhes, várias coisas que surgem do como a gente fazer essa migração, como a gente vai fazer para migrar os jogos, como a gente vai fazer para migrar todos os detalhes, todos as, vamos dizer assim, os componentes do nosso ecossistema. E o principal são dois fatores. Os tokens, né, e as NFTs. Falando de NFTs, não vai mudar nada, tá? Obviamente, vão ser novas coleções que a gente vai lançar agora na rede bot, né? E eu simplesmente vou fazer um airdrop para todo mundo que tem aquela coleção. Então, você que já tem, por exemplo, a coleção ali do PowerPeak, a hora que a gente lançar o jogo PowerPeak na rede bot, eu vou lançar o contrato de NFTs na rede bot, e aí eu vou pegar todas as carteiras, né, que tinham ali uma NFT da rede Polygon e vou fazer um airdrop para essa pessoa da mesma NFT. Se for master, se for regular, vou fazer da mesma na rede bot, tá? Isso é bem tranquilo de se fazer, obviamente é trabalhoso, mas isso é bem simples da gente fazer, né? Então as NFTs a gente simplesmente vai fazer um airdrop das novas NFTs para vocês. Quando a gente fala de token, migrar o token em si, aconteceram várias coisas no caminho e no percorrer da LuxPlay como empresa, decisões, parcerias que a gente fez, e muitos aqui sabem, principalmente os mais próximos a mim, os mais chegados,
sabem o quanto a gente tomou de rombo, de calote mesmo, vamos dizer assim, né, de golpe, vamos dizer, que a gente caiu em várias parcerias, em várias coisas que a gente fez, resultando, obviamente, nessas pessoas não só depreciando o preço do ativo, vendendo eles, mas também como fazendo hold com má intenção desses ativos. E tokens é aquele negócio, uma vez que o token ele está na mão do usuário, ele é do usuário, então a gente não tem controle sobre token, né? Muito menos também das NFTs. Então, o que acaba acontecendo? Tem muito token hoje na mão de pessoas mal intencionadas que acaba, às vezes, prejudicando todo o resto das pessoas desse ecossistema. Tá? Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos fazer um certo tipo de migração, tá? Aonde você que hoje tem token Lux, você vai poder usar esse token Lux dentro da rede bot, comprando com poder computacional, tá? E eu vou explicar para vocês exatamente, eu vou mostrar para vocês, principalmente quem aqui já estava participando das lives, tanto da Botchain quanto da Carry Pact, vai entender de maneira bem mais fácil do que aqueles que ainda nunca haviam visto nenhuma live da Carry Pact, tá? Ou da Botchain ali. Então, vocês que já viram outras lives que vêm sendo feitas durante a semana, vocês vão entender muito mais fácil esse plano do que as pessoas que nunca viram. Por isso que a gente também está gravando e é importante que você veja, reveja, para você entender. Eu vou preparar um PDF melhor, o que eu vou mostrar para vocês aqui, obviamente, é um PDF de exemplo, era só para não mostrar para vocês em tela branca, vamos dizer assim, ou eu escrevendo ou desenhando na tela. Eu criei um PDF aqui de exemplo para mostrar para vocês, tá? Lembrando, isso que a gente vai fazer, pessoal, é tudo pensando na melhoria e na continuidade do nosso ecossistema. Que todo mundo está aqui, todo mundo tem Lux na mão ou tem LXP na mão e quer ver o negócio continuar funcionando, tá? E tudo já continua funcionando, né? Todos os jogos continuam funcionando e etc e tal. Obviamente a gente está com pouco movimento. E a gente fazer essa mudança, essa migração para a botchain vai nos ajudar tanto na questão de dar um gás novo, né, um novo planejamento, uma nova estrutura, mas também a gente vai receber ajuda deles na questão de marketing, etc. Tá? Então, isso para nós vai ser muito valioso, vai ser muito vantajoso a gente estar fazendo essa mudança. Que sempre vocês, desde o início que chegaram aqui, sabem muito bem que a gente depende muito dos jogos e os jogos funcionarem, e a nossa ideia é fazer com que esses jogos viralizem, e a gente vai seguir na mesma linha de pensamento, fazendo e trabalhando em cima dos jogos, só que agora usando a botchain ao invés de usar a Polygon, beleza? E aí, obviamente, é bom ter o apoio deles que estão por trás da botchain, justamente por conta disso, para a gente conseguir alcançar uma comunidade muito maior e também ter novas pessoas usando nossos produtos, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês verem tudo certinho. Aqui. Pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos lançar o LuxBot, né? Ou seja, é o Lux na rede bot, tá? Então vai ser esse nome, LuxBot, que é um novo ativo do nosso ecossistema, beleza? Ele, obviamente, é um token utilizado no sistema de recompensas criado para impulsionar os jogos que temos descentralizados, tá? E também, obviamente, a liquidez vai ser o par Lux e Bot, beleza? Então a liquidez vai ser o par Lux e Bot. Por quê, Jonas? Porque a gente sabe que o bot tem um potencial gigantesco de valorização. E a gente criando essa liquidez em Lux e Bot, conforme o bot valoriza, o nosso ativo também vai valorizar, tá? Então, isso para nós é maravilhoso, beleza? Então, realmente, vai ter muito movimento, né? O token bot já tem um movimento gigantesco, e isso para nós vai ser muito valioso entrar nesse bonde também, beleza? Como vai funcionar? Nós vamos ter o poder computacional. Então, se eu for para frente uma lâmina, voltar uma lâmina aqui, pessoal, só na explicação para ficar mais fácil, vocês me entendam, tá? Vamos lá. Nós vamos ter 3 fatores importantes dentro desse novo modelo
de distribuição, tá? Então, você que hoje possui Lux e possui LXP, você vai poder utilizar esse Lux e LXP da rede Polygon para comprar poder computacional para minerar o nosso novo token, que é o token LuxBot, tá? Então, o plano fundador só existe para quem tem Lux e tem LXP. Quem não tem Lux, quem não tem LXP, que vai ser as novas pessoas que vão estar vindo para o nosso ecossistema, ele vai ter que comprar um dos outros planos de poder computacional, beleza? Jonatas, o que é isso? Poder computacional, você compra um hash rate para minerar parte daquele token, tá? Então, isso a gente pegou a base que a gente viu que deu certo na Carry Pact e a gente adaptou, obviamente, para a realidade do nosso token e principalmente ajustamos coisas que a gente viu lá que não estava legal, que poderia, na verdade, melhorar, né? E a gente colocou isso dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso LuxBot, beleza? Você que tem Lux e você que tem LXP, você vai poder usar esses tokens para comprar poder computacional. Jonatas, mas a liquidez está baixa, o preço está lá embaixo. Como é que a gente vai comprar com um valor ínfimo? É aí que está o primeiro benefício. Vocês vão poder comprar utilizando o Lux como se ele estivesse valendo 50 centavos de dólar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aplauso? Vocês vão poder comprar usando o Lux a 50 centavos de dólar. Beleza? Então, olha que interessante. Vocês vão poder comprar poder computacional com o Lux valendo 50 centavos de dólar. O LXP, vocês vão poder comprar o LXP com o LXP valendo 1 centavo de dólar. Porque ele começou valendo 0,3 ou 4 zeros. Então, a gente vai dar um preço de LXP para vocês a 1 centavo de dólar para comprar o poder computacional. Então, vocês vão comprar esse poder computacional e conforme for sendo gerado dia após dia os tokens Lux, vocês vão ir recebendo esses tokens, tá? Como é que vai funcionar? As emissões, tá? Então, a gente vai ter uma emissão progressiva de tokens diariamente por 12 meses e depois ela vai diminuindo 10% anualmente até o final da emissão de tokens, tá? Então, o token Lux vai ter 10 milhões de tokens no supply, tá? Vai ter uma parte dele que é reservado para emissão, para pagar os stakings, para pagar os bônus. As outras partes, tem todo o tokenomics, depois eu vou deixar tudo isso disponível para vocês, tá? Mas, de primeiro momento, ele começa progressivamente aumentando a emissão de tokens diariamente e depois ele vai diminuindo depois de um ano, beleza? Então, de primeiro momento, o plano fundador ele começa emitindo 200 tokens Lux por dia, tá? Esses 200 tokens Lux é para cada pessoa? Não, isso é para o pool. Todo mundo que está ali, que comprou poder computacional, vai minerar esses 200 tokens, beleza? E vai ser por peso. Então, quanto mais Lux, mais LXP você migrar, mais poder computacional você vai ter para receber diariamente. Esse poder computacional ele vai ter uma validade de 36 meses. Tá? Então, você vai ficar durante 36 meses recebendo em cima daquele mesmo poder computacional que você comprou com Lux e comprou com LXP. Ah, Jonatas, deu os meus 3 anos. O que eu faço agora? Você vai poder renovar esse mesmo poder computacional com bot, beleza? Ou com Lux, tá? O seu poder computacional vai ser 1,5x. Então, vamos dizer que, por exemplo, tá? Um exemplo. Vamos imaginar que cada $1 compra um poder computacional. Se você tem 200 tokens Lux, você vai comprar $100 de poder computacional, certo? A 50 centavos de dólar cada Lux. Isso teria te dado 100 de poder computacional. Porém, como você é um fundador, você tem o benefício de pegar esse poder a 1,5. Então, ao invés de receber 100, você vai receber 150, tá? De poder computacional. Isso vai ser o seu peso dentro do pool. Então, conforme todos os dias é liberado uma quantidade de token, você vai receber aquela quantidade baseada no seu peso dentro daquele pool, tá? 20% disso já está imediatamente liberado para você fazer claim. Então, 20% desse poder computacional,
desses tokens que estão sendo liberados diariamente para você de acordo com o seu peso, 20% você tem liberação imediata. Os outros 80%, ele é diluído em 365 dias. O vesting, tá? De 365 dias. Ah, Jontas, por que é feito dessa maneira? Gente, aqui, a nossa intenção sempre foi ter um crescimento progressivo do nosso token. Concordam comigo? Quanto mais a gente mantém vestings, quanto mais as pessoas acreditam no médio e longo prazo, mais elas dão liquidez, mais elas dão liberdade para o ecossistema todo fluir, tá? Então, por isso que 20% já é liberado de imediato, você pode, com esses 20%, trocar ele por bot, né? Ou você pode trocar esse Lux e comprar mais poder computacional, tá? Você pode fazer como se fosse o juros composto. Você pega aqueles 20% e compra mais poder computacional. Pega os 20%, compra mais poder computacional, tá? Para quem não é fundador, ou seja, as pessoas que não faziam parte do nosso ecossistema, beleza? As pessoas novas, o que elas vão fazer? Elas vão ter 3 opções de planos. Ela pode comprar o plano líquido. Qual que é a diferença dos planos? O quanto ele tem liberado por dia. Então lembra, o fundador ele tem 20% liberado, 80% em um ano. O plano líquido, ele vai ter 100% liberado de imediato, sem investe. Porém, o poder computacional que ele compra dura só para um ano. E cada $1 é 0,7 de poder computacional. Tá? Mas qual que é, e o mínimo para ele comprar é $100. Então, ele tem que comprar pelo menos $100 de poder computacional. Isso vai equivaler a 0,7 de poder computacional por cada dólar. E ele recebe de imediato todos os dias os tokens. Mas o poder computacional dele também só dura um ano. O equilibrado, tá? O equilibrado, ele compra $1 por um poder computacional. A liberação, 40% imediato, 60% em 6 meses. E dura durante 24 meses esse poder computacional dele, o mínimo que ele consegue comprar, $50. E temos o plano crescimento, tá? Onde cada $1 que ele compra de poder computacional, dá para ele 1,3 de poder computacional. Nada é liberado de imediato, tá? Porém, tudo é em um ano. Só que não é só daqui a um ano que ele recebe, não. É diluído nesse um ano. Então, como é que funciona? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dizer que eu comprei hoje, que eu tenho $1.000 dentro aqui do plano crescimento. E todos os dias é liberado 300 tokens para as pessoas que estão naquele plano. Vamos dizer que, de acordo com o meu peso dentro desse pool, eu estou recebendo 100 tokens, tá? Então, todos os dias eu estou recebendo 100 tokens. O que acontece? Todos os dias, ele vira um vesting de um ano. Só que ele já me libera algum percentual todos os dias. Então, conforme vai passando o período de tempo, daqui a pouco, daqui a um ano, por exemplo, é como se eu estivesse recebendo 100 tokens por dia, né? Porque acumulando todos os meus vestings, um de cada dia, desde o dia que eu comecei, está me dando cada dia mais tokens. Ou seja, se hoje eu recebo baseado em $100, a divisão de $100 para um ano, amanhã eu vou receber baseado na divisão de $200 para um ano. Depois de amanhã, $300 para um ano. Depois, entendem? A cada dia vai acumulando, vai fazendo como se fosse um juros composto ali também de tudo aquilo que eu tenho para receber, tá? Então esse é o plano crescimento. Como eu disse, quanto mais a pessoa acredita no médio e longo prazo dentro do ecossistema, mais ela é recompensada, né? E esse é um benefício para ela. Todos os dias, né, o ecossistema ele tem uma emissão progressiva. O ideal é que chegue a 2.400 tokens de emissão por dia, tá? Então, quando der um ano, a gente vai bater esse nível de 2.400 tokens emitidos por dia, beleza? Isso em todos os planos, tá? Nós temos aqui uma média de poder computacional total de 1.200, né, poder computacional, 1.200 tokens são divididos entre os poder computacional, que é 300, 300, 180, 420. 480 é dividido para quem tem staking de liquidez, que já é a segunda forma de ganho dentro do ecossistema que eu já vou mostrar para vocês. 480 é dividido quem é dos rankings, ou seja, quem faz rede, alcança os níveis, pega um percentual também de V1 a V10. E 240 sendo de nodes, provedores e da DAO, que essa parte aqui a gente está modificando ainda, ou seja, cada vez mais melhorando essas regras, tá?
Eu não vou falar dessa parte aqui hoje, beleza? Isso aqui eu vou falar numa outra próxima live. Mas hoje eu vou já explicar para vocês, como eu já expliquei, né? Acabei de explicar como funciona o poder computacional. Vou explicar o staking de liquidez e os rankings, beleza? Com os bônus de rede. Então vamos lá. Poder computacional. Alguém tem alguma dúvida sobre poder computacional? É simples, tá? Você compra o poder computacional para gerar e minerar token para você todos os dias. Agora, como é que vai funcionar a questão da ativação e do staking? Nós vamos ter uma outra modalidade dentro do nosso ecossistema agora, tá? Do ecossistema LuxBot, aonde você vai prover liquidez e vai receber mais tokens por isso. Como é que isso funciona, Jonas? Eu não sei se você é muito familiar com pools de liquidez, igual na Uniswap. O que é um pool de liquidez, tá? Vou explicar para vocês, tentar explicar da forma mais simples possível. Hoje a gente tem um ativo, que é o nosso token Lux. Ele só tem valor se tiver um pool de liquidez dele com outro token que também tem valor, tá? Se eu adicionar dois tokens que não têm valor, não adianta nada. Então eu tenho que adicionar o nosso token e um token de valor para dar valor ao nosso token. Isso é um pool de liquidez. Isso qualquer pessoa pode criar em qualquer ativo, tá? Qualquer pessoa pode criar. Você precisa do quê? De dois tokens. O token que você quer criar a liquidez e um token de valor para dar valor para aquele token, tá? Como é que eu faço? Você vai, obviamente, na botchain não é Uniswap, né? É outro nome, mas vamos, eu uso o Uniswap para ficar mais fácil para vocês. Você chega ali na Uniswap, você cria o pool bot Lux ou Lux USDT, um exemplo. Você cria aquele pool. Por você estar dando liquidez para o pool, toda troca que alguém fizer, qualquer swap que eles fizerem na rede na Uniswap, entre os seus tokens, isso gera uma taxa para você e você recebe aquela taxa, tá? Então nós vamos ter também a opção de você prover liquidez para o token Lux com paridade no bot e você obviamente vai receber essas taxas porque essas taxas vêm diretamente como se fosse da Uniswap, mas você ao fazer isso você pode colocar em staking essa liquidez, ou seja, deixar essa liquidez como uma promessa de que você não vai arrancar ela. Então, por exemplo, você faz stake dela por um certo período de tempo, e nisso, para as pessoas que têm staking de liquidez, nós vamos liberar também 480 tokens por dia para essas pessoas. Até 480, né? Começa menos, mas vai aumentando no primeiro ano. Então, até 480, que é o alvo, essas pessoas vão ganhar por dia. Essas pessoas que têm staking, tá? E, obviamente, pessoal, todo mundo para conseguir migrar, fazer a migração, participar do ecossistema, precisa pelo menos ter um staking de 10 dólares de liquidez, tá? Então você vai pegar 10 dólares em bot, vai se cadastrar, vai fazer a sua ativação de 10 dólares. Isso vai gerar para você uma posição de liquidez de Lux e bot, tá? Onde ela vai ficar em staking para sempre, mas esses valores de 10 dólares, né? Vai ficar em staking para sempre, e isso deu liquidez para o nosso token. E, obviamente, você recebe as taxas desse valor que você tem de liquidez, e agora você pode comprar poder computacional, você pode fazer tudo o que tem para fazer dentro do nosso ecossistema ali, tá? Então, o valor inicial desse cadastro vai ser apenas ali 10 dólares para você fazer, inclusive, a compra de poder computacional com os seus Lux, com os seus LXP e tudo mais, beleza? Agora, Jonas, eu quero prover mais. Eu posso? Pode. Qual que é a vantagem? Vou dar um exemplo. Você tem 500 dólares, tá? Você vai comprar metade desse valor em bot, tá? E metade do valor em Lux. E você vai fazer o staking desse valor. Esse valor é seu. Passou um mês, passou um ano, 5 anos, não importa. Esse valor é seu. Ele vai voltar na sua mão. Sempre. Só que, por você ter deixado ali naquele período, eu te dou um valor computacional equivalente ao valor que você está colocando ali. Então, vamos dizer, se eu estou colocando 500 dólares ali, é como se eu tivesse 500 dólares de poder computacional sobre esses 480 tokens por dia que a gente vai dar de recompensa para quem tem staking. Tá? Então, olha só que interessante. Você, além de ganhar do pool de 480 tokens por dia, você ainda ganha do pool das pessoas fazendo compra
e venda de bot por Lux. E ainda assim, você tem a vantagem de quanto mais dias você deixa em staking, maior é o seu multiplicador do poder computacional, tá? De novo, quanto mais as pessoas participam e acreditam no longo termo, no longo prazo do ecossistema, mais a gente recompensa, tá? E isso é natural em todo ecossistema cripto. Agora, o que acontece com os valores de quem compra poder computacional, tá? Que é a primeira forma que a gente falou lá, beleza? Naqueles 3 planos. Primeiro plano fundador, só compra com Lux e com LXP, 100% é queimado. Segundo plano em diante, as pessoas compram com bot, né? Então vamos pensar que a pessoa está comprando aqui $1.000 com o bot, beleza? O que acontece? 40% desse valor, ou seja, $400, ele vai criar uma posição de liquidez, junto com $400 que vai vir da nossa reserva de tokens. Então, na verdade, a cada $1.000 que está entrando em compra de poder computacional, $800 está sendo adicionado à liquidez LuxBot. Essa liquidez, obviamente, está em poder da empresa, só que ela é feita staking para sempre, ou seja, a gente não tem como arrancar essa liquidez, tá? Essa liquidez vai ser feita vesting indeterminadamente, ou seja, para sempre. Isso garante que o token sempre vai ter liquidez, tá? 20% disso, pessoal, vai para o nosso robô. Mas que robô? Nós vamos ter um robô dentro da botchain, pareado e monitorando o preço do nosso ativo Lux. Por quê? O ideal é que a gente tenha uma progressão de preço saudável, tá? Então, esse robô, obviamente, antigamente, né, a gente tinha o Defender que só barrava as vendas de uma vezada só, mas o nosso robô agora, ele não vai fazer isso, ele vai fazer exatamente aquilo que faz no token CA. Ele mantém uma reserva. Se alguém vai e faz uma venda brusca, ele vai e compra para voltar o preço à normalidade. Se alguém faz uma compra muito grande, que o preço sobe muito, ele vai ele mesmo corrige, vende para manter o preço sempre numa constante subida saudável, tá? Porque lembrando, a gente quer que o nosso ativo sempre esteja valorizando, mas uma valorização muito rápida, ela não é saudável, ela não traz sustentabilidade. E é isso que a gente busca e é isso que a gente vai alcançar dentro do nosso ecossistema, tá? Então, 20% desse valor, ele fica disponível ali para o robô ir fazendo esse monitoramento e permitindo que o preço sempre mantenha uma constante de subida. Perdão. 20% é para custo do ecossistema, 10% vai de indicação, né? Então eu vou mostrar para vocês o plano de indicação logo mais. 10% vai ser para os prêmios dos jogos, ou seja, como nós estamos trazendo os jogos para a rede bot, obviamente a gente precisa também de premiações para ser atrativo para os jogadores jogarem. Então esses prêmios vão ser em bot, tá, gente? Que é a mesma coisa que vamos dizer o SDT, né? Porque o bot é como se fosse o BNB, como se fosse o Ethereum, como se fosse o Bitcoin, é o token nativo da rede bot. Então, ele tem muita liquidez, né? Tem 31 milhões de dólares de liquidez. Então, os prêmios vão ser pagos todos em bot, tá? Então a pessoa vai jogar em bot, vai poder jogar também em Lux e os prêmios ali vão ser acumulados em bot, tá? Então olha que interessante, a cada vez que alguém compra o poder computacional, ele está fortalecendo cada vez mais o nosso token, está fortalecendo o próprio bot, né? Porque é movimentação grande no token bot. E quanto mais o bot sobe de preço, também o nosso token valoriza, tá? Então, por isso também que a gente está colocando justamente a paridade do nosso token no bot, beleza? Como é que vai funcionar os rankings? Então, nós vamos ter também 10 rankings, aonde você vai poder ser desse ranking se você tiver compra de poder computacional pessoal, tá? Ou da sua equipe, e você precisa de um mínimo de staking de liquidez, aonde você provê ali, lembra, metade bot, metade token, e deixa ali investing, tá? Então, para ser um V1, você tem duas maneiras. Você pode ou juntar de equipe $10.000, lembrando que no máximo 60% vem de uma perna só. Então, se você tem uma perna que tem
10 mil dólares, para você vai contar 6 mil dólares daquela perna, tá? O restante você precisa fazer de outras pernas menores. E você precisa ter pessoalmente 100 dólares em staking de liquidez. Ou seja, você provê uma liquidez de pelo menos 100 dólares. Jonas, mas e se eu quiser fazer só com o meu volume pessoal? Então, se você tiver de volume ali pessoal 1.000 dólares em poder computacional, você se torna um V1, tá? Então, você se tornar V1 com 1.000 dólares de poder computacional. Lembrando que as quantidades do plano fundador não dão níveis, só dos outros 3 planos te garantem níveis, beleza? Mesma coisa, pontuação de equipe, conta as novas pontuações, não as pontuações do plano fundador, beleza? Para você subir de nível. Então vamos lá, V2, você vai precisar de 2.500 dólares pessoais, se você for fazer pessoal, ou 30 mil dólares de equipe, e você precisa ter 200 dólares de staking, né, de liquidez. V3, 5 mil, 80 mil, 400 dólares pessoal, tá? V4, 10 mil dólares ou 200 mil de equipe, 800 dólares pessoal de staking, beleza? E aí vai até V8, onde você passa a precisar de 2 equipes em outros níveis para você subir, tá? Até o nível de V10, beleza? Vamos lá, bônus diário de cada ranking. Então, se você é um V1, gente, você vai ali participar da partilha de 68 tokens, 68,6 tokens por dia. E que vai aumentar, obviamente, até 144 tokens ao dia, que é o objetivo, tá? Então, em 12 meses, a gente chega nesses 144 tokens por dia. Aí você pode estar pensando, nossa, João, 144 tokens por dia. Quanto é que vai valer o Lux? Quanto é que vai valer o Lux? E é isso que eu vou deixar vocês na surpresa, porque eu não vou falar ainda, tá? A gente vai falar isso só numa outra live. O preço que a gente vai estar lançando o Lux, para vocês terem uma pequena noção. O LuxBot, né? Nosso LuxBot. O preço que nós vamos estar lançando ele. Mas o ideal aqui, obviamente, vai ser dividido entre as pessoas que estão naquele nível. Ou seja, quanto mais rápido você for o primeiro a CV1, o primeiro a CV2, o primeiro a CV3, mais tokens você vai estar recebendo todos os dias. Obviamente, conforme as pessoas estão chegando naqueles níveis, você vai dividir aquela quantidade de token. Mas, pela matemática, quando a segunda pessoa chegar a CV2, obviamente, o valor em dólar do token vai ter subido bastante. Quando a terceira pessoa ter chegado, subiu mais ainda. Ou seja, meio que vai balancear a quantidade em dólar que você está recebendo dessa quantidade de tokens por dia, que na verdade, teoricamente, diminui conforme tem mais pessoas naquele nível, tá? Então isso é uma coisa muito interessante que a matemática bateu aqui. Eu falei, uau, muito bacana, vamos fazer dessa maneira, tá? Então esse é um bônus diário de ranking. Então bateu o ranking, passa a receber esse bônus todos os dias. Bônus de indicação. Então, quer receber em bot, vamos dizer que é em dólar, quer receber em dólar na sua mão, gente, é só indicar o ecossistema. Indicou, alguém comprou poder computacional, você recebe automaticamente, tá? Até 10% de cada venda qualificada de poder computacional é distribuído pela rede. 5% bônus de direto, né? Ou seja, seus diretos você recebe 5% do poder computacional que eles compram. 2% do segundo nível, 1% do terceiro, 1% do quarto nível. E 1% vai para um pool de liderança de V3 e acima. Tá? Então, quem é V3 e acima vai participar de um outro pool de liderança, que é baseado na compra de poder computacional que as pessoas têm e vão ter todos os dias ali, beleza? Proteções de mercado a gente sempre vai ter, tá? Isso eu acho fundamental. Né? A gente tem ali também na Care Pact, eu acho fantástico os mecanismos que eles têm. A gente vai ter ali um máximo também de 500 dólares por venda, para evitar que as pessoas vendam e despejam de uma vezada só. Intervalos de 15 em 15 minutos entre na mesma carteira, né? Um limite diário de venda por carteira e um limite de global de vendas por hora. Igual também tem ali a Care Pact, e eu acho isso fenomenal como funciona. E por isso, obviamente, o token deles já está a 34 dólares, a 32 dólares, fica naquela faixa e tem só subido de preço, tá?
Bom, senhores, basicamente, tá? Basicamente é isso. Ainda falta eu explicar para vocês a questão das DAOs, dos nodes e de outras premiações que a gente vai ter ali, mas isso vai ficar para um outro dia, porque já são aí 5h50. Aí no Brasil, na verdade, é 8h50, né? E a gente já chegou no limite de coisas de novidade para passar numa vezada só. Eu sei que é muita informação, tá? Como eu mencionei, principalmente para quem nunca viu um plano da Carry Pact ou ali da Botchain, realmente é muita coisa diferente daquilo que a gente tinha dentro do ecossistema. Mas eu acredito que isso vai dar um vigor muito bom para o ecossistema. Eu acredito que isso aqui vai ajudar bastante, principalmente a gente ter um começo, que a gente fala em inglês fresh start, né? Ou seja, ter um começo limpo dentro da botchain, e eu acho que isso realmente vai fazer uma grande diferença, principalmente na valorização dos nossos ativos, que eu acho que é o que todo mundo aqui tem interesse, tá? Então, de primeiro momento, vocês já estão recebendo um valor muito maior, né, pelo Lux para conseguir comprar poder computacional e também pelo LXP, tá? Vocês vão ali comprar o poder computacional, vão poder receber todos os dias tokens ali e, obviamente, fazer o que vocês quiserem com esse token. Se vocês quiserem comprar mais poder computacional, quiser vender por bot, à vontade, tá? Vai estar ali liberado todos os dias para vocês uma quantidade. E, obviamente, a gente vai fazer mais lives explicando tudo isso, tá? Provavelmente alguns de vocês já têm uma pergunta que não quer calar, que eu imagino qual seja, que é quando isso vai estar online? Eu sei que muitos já tem essa pergunta engatilhada. Quando é que vai começar? Nós ainda estamos em produção, tá, senhores? Então, eu dependo ainda de mais uma coisa, eles da botchain finalizarem, para a gente conseguir finalizar do nosso lado também a migração. Por quê? A ideia é a gente já lançar o token com todo esse sistema já funcional e também já pelo menos lançar o PowerPeak na nova rede, tá? Então, pelo menos o PowerPeak a gente lançar na botchain. E aí os outros jogos nós vamos ir adicionando, obviamente, por ordem ali de prioridade e de mais popularidade, vamos dizer assim. Então, dos jogos que nós já temos, a gente pode até fazer enquete nos grupos, votação de quais vocês querem que a gente relance na bot primeiro, para, obviamente, a gente focar nesses jogos primeiro, tá? Que mais? Deixa eu pensar aqui, com todos os detalhes. Mas, Jonathan, basicamente, diga-me. parabéns aí. Já me veio uma pergunta, eu vou fazer que vai ser a dúvida de muito. Quem tinha valores lá de Lux em stake investe lá para um ano, dois. Isso aí vai ser liberado, né? Eu acredito que já está até, tá? Eu acredito que todos os tokens já estão até liberados. Vou dar uma olhada. Se for token que estava no vesting de um ano lá Dos do. jogos que tu podia colocar investe, lembra? Sim, mas esses stakings eles liberavam a partir de. Ele não ficava preso por um ano. Ele tinha multa de 10%, mas se você, eu acho que era 90 dias. O único que ficava preso um ano era quem comprou token Lux lá na pré-venda. É, eu acho, exatamente. É, lá na pré-venda. Para esses casos, eu vou arrumar uma solução, sim. Tá? Eu vou arrumar uma solução, sim. Mas a maioria dos stakings que foi dos jogos que as pessoas colocaram ali no Play Hub, ele era só por 90 dias. E isso a gente também consegue cair. E, obviamente, também já passou 90 dias, com certeza, de todo mundo. Show.